Bom dia, mulheres de valor, mulheres de Deus, mulheres abençoadas. Que o Senhor esteja conosco nessa manhã, mais uma manhã do nosso devocional Posicionada. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre o medo. O medo, quando o medo bate a porta, né? Nós, seres humanos, quando a gente não consegue ter um controle emocional sobre o medo, e nós nos deixamos abater, nos deixamos atingir, né? Ser atingidas por aquilo que nos paralisa. Eu quero que você compreenda essa palavra nessa manhã. O medo nos paralisa. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui o louvor. O medo nos paralisa. Então, nessa manhã, eu quero trazer essa palavra para você. Nós vamos falar sobre alguém que foi muito usado por Deus, muito usado. Uma pessoa que, quando a gente olha o histórico dele, a gente percebe assim o quanto Deus usou aquele homem e ainda assim o medo alcançou o coração dele e o paralisou. Nós vamos falar sobre o profeta Elias. Existe uma palavra liberada sobre nós nessa manhã, uma palavra de Deus, uma direção do Espírito Santo para que a gente compreenda algumas coisas que muitas vezes nós deixamos passar. Então nós precisamos nessa manhã ter clareza disso, para que nós tenhamos o resultado que nós precisamos e buscamos em Deus. Então nós vamos lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler só um pedacinho da palavra de Deus nessa manhã. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de giesta, sentou-se debaixo dele. Um pé de giesta é uma planta, tá? Uma árvore. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a sua morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Até aqui. Nós lemos 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. Mas se eu disser para você que menos de 6 versículos atrás, Elias estava fazendo algo grandioso. Ele estava no monte e ele orou e pediu para que Deus enviasse fogo dos céus para queimar o holocausto. Diante dos profetas de Baal, diante dos profetas de outros deuses. Elias havia feito algo grandioso, mas naquele momento, Elias teve medo. Elias teve medo porque Acabe havia contado para Jezabel, né? Jezabel é uma profetisa e é um espírito, existe o espírito de Jezabel, aquele espírito que nos faz buscar a religiosidade, buscar a adoração de outros deuses, mas não é a palavra para essa manhã. Aqui nós vamos falar sobre Elias ter medo. E aí é engraçado porque se a gente for ler ali, voltar alguns capítulos do livro de 1 Reis, a gente vai ver Elias fazendo coisas extraordinárias, usando o poder que Deus havia dado a ele, né? A gente vai ver ele sendo alimentado por corvos, né? Uma direção que Deus dá para que ele saia daquele lugar e vá para outro ambiente. E ali naquele riacho, né? Ele é alimentado durante muito tempo por corvos, né, vindos direto da parte de Deus, levando alimento para ele todos os dias. A gente vê ele fazendo a multiplicação da farinha e do azeite, né, numa família onde tinha pouca farinha e pouco azeite. Mas Elias profetiza sobre aquele lugar, Elias estabelece um decreto da parte de Deus sobre aquele lugar, dizendo para ela: vai lá, prepara pão para mim, traz para mim, depois vai sobrar para vocês e vocês vão ter farinha e azeite para alimentar toda a família de vocês até que o Senhor envie a chuva, né? Aquela mesma mulher que serviu durante um tempo ali a vida de Elias, onde Elias fez a multiplicação da farinha e do azeite, ela perde seu filho morre, Elias vai e ora ao Senhor e Deus libera a vida sobre aquele menino de novo.
Então eu quero que você entenda que Elias viveu inúmeros milagres diante do poder de Deus. E aí Elias teve medo, né? Talvez você se identifique com isso nessa manhã, eu me identifico. Quantas vezes Deus vem, faz milagres sobre a nossa vida, estabelece decretos, cumpre palavras, cumpre direcionamentos, nos dá um caminho a ser seguido e ainda assim nós temos medo, né? Quando nós olhamos para trás, o nosso passado, eu tenho certeza que se você parar hoje, por um minuto que seja do seu dia, e olhar para trás, você vai ver o quanto Deus foi bom, quantos milagres, quanto do cuidado do Senhor veio sobre a sua vida. E ainda assim, no dia de hoje, você pode estar sentindo medo. E nessa manhã eu quero liberar essa palavra sobre você, para que todo medo caia por terra, para que seja intimidado esse espírito de medo sobre a sua vida e que nós possamos orar e expulsar esse sentimento de medo, esses espíritos que vêm sobre a nossa vida para nos paralisar, porque é isso que o medo faz. O medo não é de Deus. O medo não vem de Deus. O que vem de Deus é coragem, é poder, é direcionamento, é palavra. É isso que vem de Deus. Se nós seguimos aqui lendo, né, em 1 Reis 19 mesmo, a gente vai seguir lendo ali, então diz que ele pede para morrer, né, Elias, então, diante daquele medo, mas e por que ele estava com medo? Eu quero que você entenda nessa manhã, né, porque ele havia matado mais de 800 profetas que serviam a outros deuses e que estavam profetizando e levando o povo de Israel a não confiar mais em Deus. Mas Deus é muito pontual aqui. Elias foi muito corajoso, ele sugeriu que eles subissem ao monte e fizessem dois holocaustos, né? Servissem ali dois espaços onde cada um ia orar a Deus, né? Então os profetas de Baal iriam orar a Baal, aos deus deles, pedindo que descesse fogo do céu e queimasse todo aquele animal que havia sido feita oferta ali. E Elias ia orar a Deus, né? E quando chegou no momento de Elias, ele fez uma cava na volta daquele animal, ainda encheu de água, e a água naquele período ali era algo muito precioso. Quero que você entenda que a água que vem do Espírito Santo, ela é preciosa. Então, se você sente a presença do Espírito Santo na sua vida, não desperdice esse sentimento. Não permita que as coisas do dia a dia, que as confusões que vêm e nos rodeiam, porque sim, o mundo vai trazer confusão para o nosso coração, o mundo vai trazer falta de paz para o nosso coração. E eu quero nessa manhã te encorajar a não permitir que isso aconteça com você. Então Elias foi e fez uma vala na volta do holocausto, né? Ele matou um cordeiro, colocou ali para que fosse feito sacrifício ao Senhor. E ele abriu uma vala na volta e ainda colocou água, né? Porque água e fogo, um apaga o outro, não apaga? Pois é, mas Elias foi muito corajoso porque conhecia o Deus que ele servia. Então os outros profetas ficaram ali, né? E dançaram e se cortavam, né? A Bíblia conta que eles se cortavam e nada do fogo vir dos céus, do Deus deles, né? E aí então Elias está, não veio até agora? Passaram lá horas lá, né? Dançando, fazendo tudo que tinha que fazer e nada do fogo vir, então agora eu vou orar. Agora, né? Vamos deixar que o meu Deus vai responder. E nós vamos ver quem é o Deus de verdade, se é o Deus de vocês ou se é o nosso Deus. Porque o povo de Israel naquele período estava confuso, né? Sabe quando as pessoas que estão confusas não sabem muito bem quem seguir, quem ouvir, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aí ficam ali, e aí um chama para um lado, vai lá no centro espírita, outro chama para o outro, vai para a igreja, outro chama para o outro quando vê tá lá na terreira de Umbanda. Muitas pessoas são assim. E eu confesso para vocês que eu já fui assim, né? Graças a Deus que eu conheci Jesus e a partir do momento que eu conheci ele, todo aquele buraco que eu sentia na minha alma, já contei esse testemunho, todo buraco que eu sentia na minha alma, ele foi fechado por Jesus. Foi completo ali. E eu passei gradativamente a ser curada. E eu não busquei mais nenhuma outra religião. Porque quando eu conheci Jesus, ele me preencheu de tal forma que eu só queria ele. Eu já havia buscado em inúmeros outros lugares e nada completava aquele vazio dentro do meu coração. Então, quando eu conheci ele,
Eu entendi que era ele e eu não larguei mais, né? Mas então Elias está aqui e aí os outros profetas estavam lá orando e nada acontecia. Elias disse: tá, chegou. Agora eu vou orar. Agora eu vou orar, vai vir o meu Deus. Ele foi lá, encheu a volta da vala de água, né? E ele começou a orar, né? Ele orou: Senhor, manda dos céus fogo que queime esse holocausto. E que tu proves que tu é o Deus desse povo, que tu é o Deus de Israel, que tu é o único Deus. E o fogo veio. Veio, queimou o holocausto, queimou a lenha que estava ali, queimou a água, secou a água que estava ali, né? E aí o povo acreditou então que o Senhor era Deus, que ele era o único Deus. E aí eles prenderam todos aqueles profetas e Elias matou ao fio da espada cada um daqueles profetas falsos que serviam a outros deuses e que estavam enganando o povo de Deus, né? Olha o que Elias havia feito. Fora todos os milagres que eu mencionei antes, né? Antes de Elias ter medo, alguns versículos antes, no capítulo anterior aqui, então, em 1 Reis 18, a gente vê Elias fazendo isso, né? Só que o rei Acabe, que era rei de Israel sobre aquela época, havia sido enganado por Jezabel, né? E havia casado com Jezabel, e foi Jezabel que entrou com essa religiosidade, com esses outros deuses, deuses pagões, sobre o povo de Israel. Ele correu, fugiu e foi até Jezabel contar o que havia acontecido. E foi nesse momento que Elias teve medo. Foi nesse momento. Porque daí Jezabel, se a gente lê um versículo antes do que eu li, diz assim, 1 Reis 19, verso 2 diz assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E foi aqui, diante de uma ameaça do inimigo, que Elias teve medo. Elias olhou para toda essa situação que estava acontecendo na volta dele e ele temeu a Jezabel. Ele temeu a ameaça do inimigo. E aí eu te questiono, esse medo que tem vindo sobre a sua vida, qual é a origem dele? É uma ameaça do inimigo? Porque se você está caminhando com Deus, a ameaça do inimigo não vai afetar a sua vida. Não vai acontecer nada com você. Agora, se você permitir que o medo tome conta do seu coração, vai faltar a coragem, vai faltar o poder, vai faltar a direção de Deus sobre a sua vida. E aí, realmente, você vai fazer como Elias, você vai fugir. Você vai pedir para morrer. Você vai pedir para que Deus te leve. Então, eu quero que você entenda nessa manhã que o Senhor está sobre as nossas vidas e que nada foge do controle de Deus. Elias era um profeta, Elias ouvia a voz de Deus, Elias tinha direcionamentos, Elias ungia pessoas para serem profetas, para serem ministros da palavra de Deus, para levarem direção para o povo. Elias era aquele homem que ungia o rei de Israel, que Deus dizia, ó, vai lá e unge fulano, para que ele seja levantado no meio do povo, porque eu vou levantar ele como rei. E eu quero que você entenda nessa manhã, que mesmo nós, eu e você, que ouvimos a voz de Deus, ouvimos a direção do Espírito Santo, nós também podemos cair. O medo também pode nos paralisar. Mas sabe o que eu acho lindo? É que Deus vem mesmo quando a gente tem medo. Deus vem. E a palavra de Deus aqui, nós seguimos lendo aqui, de novo, 1 Reis, capítulo 19, nós lemos os versos 3, 4, nós vamos ler o verso 5 agora, né? Então, Elias pede para morrer, né? Verso 5 diz assim, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. A provisão de Deus veio sobre Elias. Mesmo quando Elias estava com medo, mesmo quando Elias estava desencorajado, mesmo quando Elias estava fugindo do propósito de Deus, porque aqui Elias estava fugindo do propósito de Deus. Deus havia levantado Elias para salvar o povo, para mostrar para o povo quem era Deus.
E Elias fez todo aquele holocausto, criou toda aquela situação, matou os profetas. Ele alcançou aquilo que ele precisava alcançar. Mas por uma palavra do inimigo sobre ele, uma palavra de ameaça do inimigo sobre ele, Elias temeu e fugiu. Quantas vezes nós estamos caminhando na direção de Deus e tudo está acontecendo a nosso favor, Deus vem, protege, abençoa, honra, e de repente vem uma palavra do inimigo, e essa palavra única desfaz tudo aquilo que Deus fez. Nós retrocedemos e fugimos. Mas Deus, com a sua perfeita misericórdia, que nos alcança, a Bíblia fala que a misericórdia de Deus nos alcança todas as manhãs. Ou seja, todos os dias nós precisamos de uma nova misericórdia, de um novo derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. E aí Deus aqui envia um anjo, né? O anjo de repente tocou nele e disse: levante-se e coma. Versículo 6, Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Quantas vezes eu e você fazemos isso? O Senhor vem, nos vê desanimadas, com medo, retrocedendo, fugindo. E Deus envia uma provisão dos céus, envia um anjo que entregue algo para nós, dizendo assim: ó, vai lá, come, bebe, te anima, energia, vamos lá. E a gente faz como Elias fez, comeu, bebeu, deitou-se de novo. Quantas vezes a palavra de Deus alcança o nosso coração, como deve estar alcançando o seu coração nessa manhã através desse devocional. Mas talvez você feche esse devocional. E esse devocional aqui é esse pão assado sobre brasas, é essa jarra de água que vem para te dar energia, para te dar ânimo para continuar, para jogar fora todo esse medo que está dentro do seu coração. E você vem, você se alimenta desse devocional, mas vai terminar o devocional, você vai e volta a dormir. O medo continua dentro do seu coração. Verso 7 nos diz que o anjo do Senhor vem de novo, toca nele e diz: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, se fortaleceu. Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, um monte de Deus. Quantas vezes o nosso medo faz com que a gente vá longe da presença de Deus, mas a presença de Deus não foge de nós. Quantas vezes o nosso medo nos leva a um processo extremamente distante da onde Deus queria que nós estivéssemos. Mas o propósito de Deus continua sendo cumprido, porque não importa onde a gente vá. Se nós escolhemos seguir Ele, o processo de Deus vai nos seguir também. Mesmo diante do medo, da procrastinação, da fuga. Aqui Elias, a palavra nos conta que Elias caminhou durante 40 dias e 40 noites até que ele chegou a Horebe, que era chamado Monte de Deus. E lá ele teve um encontro profundo com Deus. Isso não precisava ter acontecido, Elias não precisava ter caminhado tanto. Elias não precisava ter passado por todo esse processo que ele passou. Imagine você caminhar durante 40 dias e 40 noites. A Bíblia não fala que no caminho ele comeu. Acredito eu que ele não tenha comido, que ele tenha ficado durante 40 dias e 40 noites, caminhando, buscando a presença de Deus até chegar nesse monte de Deus, em jejum, e o medo tomando conta dele. Mas quando ele chega nesse lugar, chamado Monte de Deus, ali Deus executa a cura do medo de Elias. E é nesse lugar que Deus quer nos levar nessa manhã. Deus não quer que essa live seja só mais um pão e uma água,
que um anjo vem e traz para você, e quando essa live terminar, todo medo vai tomar conta do seu coração de novo. Não é isso que Deus quer. Nessa manhã, Deus quer que você vá e se encontre com Ele no Monte Horebe. Que você busque essa caverna nesse monte de Deus, para que você tenha esse encontro, para que o Espírito Santo te alcance, para que o Senhor libere todos os sinais e maravilhas sobre a sua vida, para que você seja fortalecida diante daquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E a Bíblia fala que o Espírito Santo lança fora todo medo, tudo aquilo que tem sentido, que você tem sentido dentro de você, que tem te paralisado, que tem feito você fugir, procrastinar. Nessa manhã, o Senhor vai levantar diante de você um anjo do Senhor, que vai te trazer pela última vez pão e água. E você vai levantar, e você vai se fortalecer, e você vai caminhar em direção ao destino profético que Deus tem sobre a sua vida. E nada mais vai te paralisar. Amém? Receba essa palavra nessa manhã. Receba essa direção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Existe uma profecia sobre você. Muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitas pessoas foram chamadas diante do grito de Jesus na cruz, para serem salvas, para crerem nele, para servirem o corpo de Cristo. Mas poucos são os escolhidos, aqueles que Deus separa para ser levantado diante de uma nação, que Deus separa com coragem para colocar um holocausto diante de outros deuses. E uma única oração vai fazer queimar todo aquele holocausto, descer fogo do céu e curar a religiosidade dos corações daqueles que serviam a Deus e não servem mais, para que eles sejam alcançados. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, e eles são escolhidos porque eles têm coragem. Talvez nessa manhã você me diga assim, mas Tássia, eu tô com medo. Não importa. O Senhor te escolheu, o Senhor te levantou, e é o Senhor que vai fortalecer o seu coração. Amém? Vamos encerrar esse devocional com uma oração. Aqui embaixo nos comentários, se você tem algum pedido de oração específico, coloque aqui embaixo nos comentários do vídeo. Eu tenho um caderno de oração. As meninas lá do Instagram seguido me pedem para orar sobre alguma coisa e tá tudo anotado ali naquele caderno. E eu sei que o Senhor vai alcançar o seu coração nesse dia e vai te dar direção sobre isso que tem trazido dúvida ao seu coração, que tem trazido medo. Então coloque aqui embaixo seu pedido de oração. Eu vou estar colocando no meu caderno e nós estaremos orando sobre. E quando o seu pedido de oração for respondido pelo Senhor, porque ele pode ser respondido hoje ainda, mas ele pode ser respondido daqui a um ano. Depende da sua maturidade para receber a resposta da sua oração. O Senhor responde todas as nossas orações. A palavra dele nos confirma que nenhuma oração volta vazia. Mas você precisa estar madura para receber. Então, quando você receber, vai lá e coloca para mim, me envia uma mensagem, tá? Obrigada por orar. Eu recebi a resposta da minha oração. Porque Deus responde. Amém? Lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, para você receber todas as notificações devocionais de segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Que nessa manhã, Pai, Tu arranque do nosso coração todo medo, toda procrastinação,
tudo aquilo que tem nos paralisado, Pai. Nós sabemos que existem sentimentos, palavras do inimigo que vêm sobre nós e que nos intimidam, nos fazem paralisar, nos trazem sentimentos, Senhor, de medo, sentimentos de falta de coragem, de falta de poder. Mas nós sabemos, Pai, que o medo não vem de Ti. Nós queremos aquilo, desejamos aquilo que vem de Ti, que vem do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, nós determinamos sobre nós, Pai, que nós não teremos mais medo, porque nós seremos atingidas profundamente pelo Teu Espírito, porque Jesus caminha conosco todos os dias e Ele nos dá a direção do Teu caminho, daquilo que Tu tem para cada uma de nós. Obrigada, Pai, abençoa nossa casa, nossa família, abençoa nossos filhos, Pai. Abençoa o nosso marido. Nós profetizamos uma prosperidade e abundância sobre a nossa família, Pai. Nenhum levante do inimigo ficará de pé diante da unção que o Senhor tem derramado sobre nós mulheres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Que Deus nos abençoe. Que a nossa manhã seja uma manhã de direção dos céus sobre a nossa vida. Amém? Um beijo. Deus abençoe.